Pessoal, dando continuidade, então, a resenha do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Hoje a gente vai discutir o capítulo 4, esse aqui. Será realmente possível prevenir o declínio cognitivo? Essa é uma pergunta que as pessoas fazem e um dos grandes objetivos do livro é responder essa pergunta de duas formas. Primeiro, dizendo que sim, é possível prevenir o declínio cognitivo, é possível prevenir o Alzheimer. E a segunda resposta é como, né, que é o objetivo primordial do livro, à medida que vocês forem lendo. Bem, eu começo aqui escrevendo que na época em que fiz medicina em uma grande universidade, em um dos melhores cursos de medicina do Brasil, a gente aprendia a medicina reativa. A gente aprende a tratar as doenças. O bom médico é aquele que sabe tratar a doença, curar o paciente ou aliviar o sofrimento. É claro que isso é algo muito nobre, muito necessário. Mas isso tem que mudar. Na verdade, o médico ele tem que ser muito bom, sim, em tratar as doenças, mas ele precisa ser muito bom também em preveni-las. E dentro da neurologia, a gente já tem alguns caminhos a serem trilhados no sentido de fazer essa prevenção, certo? Dentro da própria Academia Brasileira de Neurologia, hoje a gente já vê um movimento muito forte da medicina do estilo de vida. Então, é uma maneira de ir preparando os neurologistas a fazerem uma prevenção, fazer com que os seus pacientes tenham realmente um futuro melhor em termos de saúde cerebral. A medicina do estilo de vida é um movimento muito forte aqui no Brasil, já é uma especialidade médica nos Estados Unidos e ela é muito importante, inclusive, para a disseminação em relação ao sistema público de saúde. Todas as pessoas precisam conhecer a respeito dessas possibilidades de prevenção contra doenças, inclusive doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, através de mudança do estilo de vida. É claro que quando a gente fala nesse tipo de prevenção, vai haver um conflito contra alguns setores muito poderosos. Então, se nós imaginarmos a indústria dos alimentos, a gente tem por obrigação mostrar que alguns alimentos são deletérios, são maléficos para a função cerebral e que aumentam o risco de doença de Alzheimer. Acontece que esses alimentos são vendidos nos supermercados e geram muito lucro para as indústrias alimentícias. É muito difícil convencer a população de que alguns alimentos que estão ali na prateleira dos supermercados fazem um mal muito grande. E por isso que esse tipo de informação que o livro passa, o leitor precisa passar adiante. As pessoas precisam saber que o açúcar aumenta o risco de doença de Alzheimer, a farinha branca, os ultraprocessados, as gorduras trans. Então, é um tipo de informação que não tem convergência com as divulgações, com os comerciais que a mídia libera em relação aos alimentos, tá certo? E também em relação à indústria do medicamento. Existem alguns laboratórios éticos, sim, que se preocupam com prevenção, mas eu diria que a maior parte não. É claro que a indústria do medicamento,
ela investe bilhões de dólares para desenvolver um medicamento para tratar uma doença. É o que aconteceu, o que acontece com a doença de Alzheimer. Então, é claro que não é de interesse para esse tipo de indústria que a gente faça uma prevenção eficaz, porque dessa forma a gente vai reduzir o número de consumidores daquele medicamento para tratar a doença de Alzheimer. Então, a gente precisa ir tateando, é algo muito novo, a gente precisa ir tateando e vendo quais são as intenções da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia. Se o objetivo é exclusivamente lucro ou se essas indústrias vão se modernizando, vão evoluindo no sentido de proteger mais o consumidor. Bom, aqui ainda eu falo da importância da conscientização das pessoas em relação ao estilo de vida anti-inflamatório. É claro que ao longo do livro a gente vai discutir isso detalhadamente, mas a importância de ter um sono adequado, a prática do exercício físico é extremamente importante, combate à obesidade, entender que o aumento de volume abdominal, que a barriguinha, ela produz interleucinas pró-inflamatórias que reduzem o fator neurotrófico derivado do cérebro e isso acaba reduzindo o volume cerebral. Eu cito aqui um estudo que mais para frente, em outros capítulos eu devo voltar nele, que é um estudo mostrando a relação inversa entre o volume abdominal e o volume cerebral. Quanto maior o volume abdominal, menor o volume cerebral. E isso é logicamente explicado justamente por esse problema de aumento da inflamação crônica subclínica que o acúmulo de gordura abdominal produz. A gente tem que falar bastante sobre os alimentos que são inflamatórios, então aqueles carboidratos de alto índice glicêmico, os refinados, em especial açúcar e farinha branca, mas as gorduras trans presentes, por exemplo, na margarina, a catástrofe, que é o refrigerante, que é um pró-inflamatório muito poderoso, pensar nos malefícios dos embutidos e conhecer aquilo que protege, a importância de tomar água em abundância, de ingerir os alimentos que são anti-inflamatórios, como as verduras, os legumes, as frutas, o azeite de oliva extra virgem, que é fantástico como anti-inflamatório, as castanhas, as nozes. Então, é importante esse tipo de conhecimento, né? Tudo que reduz a inflamação. A socialização é muito importante, o gerenciamento do estresse, que o livro mais para frente vai mostrar em detalhes como é feito esse tipo de gerenciamento. É claro que tudo isso deve ser absorvido gradativamente pelo leitor e colocado em prática. Em relação à ida do paciente ao consultório neurológico, algo que eu repito sempre nas minhas palestras, nas entrevistas e também para os meus pacientes, é que há necessidade de mudarmos aquele conceito de que o consultório neurológico é um lugar exclusivo para pacientes com doenças neurológicas. Não. Consultório neurológico, na neurologia moderna, é também um local de pessoas saudáveis que não querem ter doenças neurológicas. Então, esse é um conceito que precisa ser mudado, porque além da mudança do estilo de vida que o neurologista vai orientar, existem também alguns outros fatores que precisam ser corrigidos ao longo da vida de forma individualizada para que o cérebro fique mais saudável, como algumas deficiências vitamínicas, de minerais ou hormonais. É claro que isso, como eu disse, precisa ser individualizado, mas hoje o Dr. Dale Bredesen, ele prega no seu livro que a cognoscopia, que é a avaliação
da função cerebral das pessoas deve ser realizado aos 45 anos. Isso é muito importante porque nós sabemos que o Alzheimer começa a ficar mais prevalente acima dos 65 anos, mas nós sabemos que a doença se inicia em torno de 20 anos antes dos primeiros sintomas. Então, 45 anos parece ser uma idade adequada para que a gente comece a fazer, sim, prevenção contra a doença de Alzheimer. Bom, e aí eu coloco, resumidamente, nesse capítulo, o meu protocolo de redução de inflamação crônica subclínica, que eu aplico na minha clínica, a Clínica Neurológica Dr. Milton Medeiros, e que tem como base atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, boa qualidade do sono, através da orientação sobre medidas de higiene do sono, né? Esse livro vai discorrer sobre esse assunto também. Redução do estresse, através de técnicas de gerenciamento desse estresse. A boa alimentação, conforme a gente já pincelou aqui. Consumo de água de boa qualidade. Visitar o médico regularmente, né? Além da socialização. Então, nesse capítulo, o que eu tento mostrar é que é possível, sim, prevenir o declínio cognitivo. É possível, sim, a prevenção contra a doença de Alzheimer. A ciência tem mostrado isso com uma robustez muito importante. As pesquisas científicas têm aumentado em número e em qualidade, mostrando essa possibilidade real da prevenção contra a doença de Alzheimer. E o livro vai mostrando para vocês, capítulo a capítulo, como fazer essa prevenção. Então, essa foi a resenha do capítulo 5 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros. Esse livro ele pode ser adquirido no site da editora Viseu, mas também no site da Amazon, Americanas, Livrarias Curitiba, e também já está presente nas maiores livrarias do Brasil. Também deixo um link no vídeo, se vocês quiserem comprar diretamente comigo, tem um desconto que a gente consegue, e o importante é que vocês leiam o livro. Esse livro realmente ele foi escrito com muito carinho, com muita pesquisa, para quebrar paradigma, para as pessoas entenderem que é possível evitar sim a doença de Alzheimer. Muito obrigado.